Direito trabalhista em tempos de coronavírus, um tema muito importante aqui no Alesp Conecta de hoje, e o nosso convidado é o Fábio Guarieiro, especialista em direito trabalhista e professor do Damásio Educacional. Fique agora com a íntegra da entrevista. Seja muito bem-vindo, Fábio. Satisfação. Fala um pouco pra gente, quer dizer, como é que fica a relação de trabalho no momento em que as empresas estão pedindo para os funcionários retornarem para suas bases, estão pedindo para fazer home office, alguns lugares estão cancelando atividades, a Unicamp já cancelou, a USP tem uma perspectiva de cancelar as atividades, a Câmara Municipal de São Paulo também está restringindo. A gente vai ter uma série de lugares com aglomerações de pessoas que vão restringir atividades, né? Como é que fica a pessoa que trabalha, né, diante dessa questão? Bom, vamos lá. É importante porque a doença está provocando uma repercussão social muito grande, inclusive no ambiente de trabalho. Vamos pegar a sua pergunta e dividi-la em dois grandes segmentos. Vamos pensar que o empregado não ficou doente, tá? Mas que por uma questão de políticas preventivas, ele não vá trabalhar exatamente para evitar que se pegue ou que se propague a doença. Se o empregado não está doente e o empregador manda ele realizar as atividades em casa, que é o que a gente conhece popularmente como home office, houve apenas uma alteração circunstancial de ambiente de trabalho. Ou seja, não muda nada. Ele continua trabalhando e continua recebendo normalmente seus direitos trabalhistas. Talvez se torne até uma situação um pouco mais confortável, porque o empregado vai estar dentro de casa, faz o seu horário com uma certa flexibilidade, não tem que pegar trânsito e etc. Agora, se o empregado não trabalha porque é realocado para ficar em sua casa e lá na sua casa não tem o que fazer, porque de repente ele exerce uma atividade muito específica que só é realizada na planta da empresa, na planta de produção, aí o empregado ainda assim tem direito de receber os seus direitos trabalhistas normalmente. É o que a gente chama de interrupção do contrato. O empregado não trabalha, mas continua recebendo normalmente seus direitos. Aí você vai dizer assim, poxa, mas se ele não está trabalhando, ele não tem como receber o salário. Ele tem sim, porque esta ordem partiu do empregador, que é a pessoa que, segundo as regras jurídicas no Brasil, é a pessoa que assume o risco do empreendimento e, por tal, ao dar a ordem para o empregado ficar em casa, ainda que sem fazer nada, tem a responsabilidade sim de continuar pagando aqueles dias. Claro que se o empregador tiver um pouco de criatividade jurídica, e geralmente tem, ele acaba concedendo umas férias coletivas, alguma coisa nesse sentido, para que já o empregado fique em casa recebendo seu direito, sem que nenhuma ofensa seja praticada, nenhuma regra trabalhista. Agora, se o empregado ficou doente, o que ele deve fazer? Apresentar no RH da sua empresa o atestado médico. Algumas empresas, é importante que o empregado se informe, porque algumas empresas não aceitam qualquer tipo de atestado. A lei prevê, e realmente há um respaldo nesse sentido, de que os atestados devem ser emitidos por hospitais públicos ou aqueles hospitais que pertencem ao convênio da qual a empresa é associada, é filiada. Então, primeiro observa isso, vá no hospital público, vá no médico do seu convênio que a empresa fornece, pega um atestado, apresenta no RH e a partir do momento que você tem um afastamento médico, esses dias também serão pagos pelo empregador até a sua melhora, até o seu retorno. Lembrando que aqui no Brasil, para o empregado urbano e para o empregado rural, os 15 primeiros dias de afastamento é a empresa, é o empregador quem paga. Se o afastamento for por mais de 15 dias, aí o empregador para de pagar os salários porque entra em cena uma autarquia federal chamada INSS. É o Instituto Nacional de Seguro Social. Isso no caso do empregado estar com Covid-19, com coronavírus, com o novo coronavírus, aí é essa metodologia. Agora, se a empresa resolve parar por um mês, por exemplo, Aham. aí não. Aí a responsabilidade total é da empresa, né? Vamos deixar Perfeito, claro. exatamente, exatamente. Empregado está em casa, sem trabalhar, porque não está doente, mas porque o empreendedor resolveu adotar essa medida, responsabilidade integral da empresa. Agora, por exemplo, a empresa suspende as atividades, né? A gente tem aí, a empresa suspende as atividades e aí o chefe resolve dar uma tarefa
para o empregado realizar em casa, assim, Sim, né? Outras pessoas não estão fazendo nada, mas uma pessoa foi delegada ali para fazer algum tipo de trabalho. Essa pessoa tem que cumprir esse trabalho. tem, tem. Se, eh, primeiro que a gente tem que ter o bom senso de que esse afastamento todo se justifica por conta dessa situação fora da linha da normalidade. Mas a partir do momento que o empregador deixa claro isso aos seus empregados, olha, vocês vão ficar em casa, mas de uma certa forma fiquem à minha disposição, porque a planta de produção também tem que continuar, o empregador depende do lucro. E se o empregado for útil para a realização daquelas atividades, ainda que estando em casa, está no jogo, faz parte o empregado cumprir aquelas obrigações, porque isso foi previamente combinado e o empregado tem esse compromisso de prestar o serviço, que é o que justifica o pagamento do seu salário, ainda que ele esteja em casa. Agora, se for uma tarefa que originalmente ele não faz na empresa, na fábrica, mas que tenha relação com o serviço, mesmo assim ele tem que fazer. Eu acho que por uma questão de bom senso, de Bom senso. razoabilidade, Uhum. né, a gente tem que entender que estamos passando por uma situação atípica. Me parece um preciosismo muito grande o empregado se negar a fazer essa ou aquela tarefa, alegando que, eu não fui contratado para isso. Tá, mas você também não foi contratado para ficar em casa. E eu estou abrindo uma exceção, deixando você ficar em casa por conta dessa situação excepcional. Então, acho que é razoável, pelo princípio Da da razoabilidade. razoabilidade, exatamente. Poxa, então também é razoável que você quebre um pouco esse rigorismo das suas tarefas e entenda que, dada a circunstância excepcional, essas exceções são cabíveis, são perfeitamente razoáveis. Agora, que outros tipos de situações a gente vai ter agora com essa epidemia, essa pandemia aí, segundo a Organização Mundial de Saúde, a gente vai ter aqui no Brasil, e que vão gerar demandas aí para o direito trabalhista, além dessa questão do home office, por exemplo. O que que a gente vai ter mais? Eu acho que é muito importante, primeiro, entender se o empregado ficou doente ou não, por causa do emprego ou não, né? Acho que é natural que qualquer pessoa possa vir a adquirir o vírus por conta da exposição e da forma como ele é transmitido. Mas, por exemplo, um profissional da saúde que lida com o público doente o tempo todo, esse está propenso a ficar doente o tempo todo. E aí a gente pode dizer que ele ficou doente por conta do nexo trabalhista que ele desenvolve. É diferente, por exemplo, de um professor, de um metalúrgico que pegou a doença no ônibus, no trem, no caminho de casa. Ou seja, ele ficou doente sem qualquer tipo de nexo com o trabalho. E por que que isso é importante? Porque se esse sujeito fica doente e é afastado por mais de 15 dias, o INSS vai dar um benefício para esse empregado chamado auxílio-doença. Só que esse auxílio-doença ele tem um sobrenome, ele é dividido em duas espécies. O auxílio-doença previdenciário e o auxílio-doença acidentário. Como regra, o auxílio-doença previdenciário ele é concedido quando a doença ou acidente não tem nexo com o trabalho. Então, por exemplo, o empregado metalúrgico trabalhou bonitinho ali na máquina, na empresa, e na hora de ir embora para casa, no trem, pegou o coronavírus e fica lá 2 meses afastado de atestado médico. Os 15 primeiros dias a empresa paga o salário dele e o tempo restante o INSS paga o auxílio-doença previdenciário. A doença adquirida não tem nexo com o trabalho. Durante esse período, do 15º dia até a sua volta, ele não recebe nada da empresa, nem sequer o seu FGTS é depositado, e quando ele retorna da alta médica para a empresa, ele não tem nenhum tipo de estabilidade, ele pode ser imediatamente dispensado. Agora, nos casos, por exemplo, profissionais de saúde, você citou professores, mas o professor, ele pode estar dando aula, né, e pode pegar o vírus de um aluno, por Isso, exemplo, é né? verdade, é verdade. Mas o principal caso, eu acho que é das pessoas que trabalham com atendimento Sem nas dúvida. unidades básicas de saúde. Como é que fica o direito, né, no caso dessas pessoas que têm que atender outras pessoas com coronavírus? Pois é, vejamos o caso, por exemplo, de uma enfermeira, né, que está manipulando o paciente e acaba adquirindo o coronavírus. Ou qualquer outra doença, pode adquirir uma hepatite, um HIV, manipulando algum material, se ferindo ali com uma agulha, coisa assim. O profissional da saúde, ele tem um contato direto com esse foco.
Se ele, por exemplo, pega um atestado de afastamento de 2 meses, o INSS vai conceder para esse trabalhador, após o 15º dia de afastamento, o auxílio-doença acidentário. Então, muda o sobrenome do benefício. Já não é mais auxílio-doença previdenciário, e sim acidentário. E qual é a diferença? Durante o período em que ele está gozando esse auxílio-doença acidentário, a empresa não paga o salário dele, mas é obrigada a continuar depositando o seu FGTS. E quando esse empregado recebe alta e volta para a empresa, para o trabalho, ele tem estabilidade de emprego por 12 meses. Então, a lei prevê que quem fica doente ou se acidenta sem nexo com o trabalho e fica afastado por mais de 15 dias, vai gozar auxílio-doença previdenciário, não recebe absolutamente nada da empresa, nem o FGTS, e quando retorna da alta médica não tem estabilidade. Quem é afastado por uma doença ou um acidente que tem nexo com o trabalho e fica afastado por mais de 15 dias, vai gozar auxílio-doença acidentário. Não recebe o salário do empregador, mas recebe FGTS. E quando volta, tem 12 meses de estabilidade, não podendo ser dispensado sem justa causa. Pode ser dispensado por falta grave, por justa causa. Fez algo muito feio, muito reprovável lá no ambiente de trabalho e sofre a punição máxima, que é a dispensa por justa causa. Mas sem justa causa ele não pode ser dispensado. Então faz uma grande diferença identificar o motivo do afastamento do empregado. Agora, como que prova isso? É fácil provar? Olha, no Brasil, todos os meios de provas obtidas por meios lícitos e morais são permitidas, né? Então, é uma questão também de análise casuística, caso a caso, né? Quando você tem um profissional da saúde que lida com material humano numa situação pandêmica como essa, a prova parece evidente, né? Parece algo público e notório, portanto, a prova seria muito tranquila de ser produzida. Agora, é fato, alguém pode pegar o coronavírus no ambiente de trabalho e ter uma dificuldade maior para provar isso, como, por exemplo, uma doméstica que pegou o coronavírus de uma das pessoas da família da casa onde ela presta serviço. Poxa, poderia se levantar hipóteses do tipo: ah, mas você pegou o coronavírus do seu vizinho, você pegou isso no meio do caminho, vindo para cá, no ônibus, no trem. Então, dependendo da situação, a prova fica realmente mais sensível, porque o nexo trabalhista não fica tão evidente na aquisição daquela doença. Nesse primeiro bloco, o Fábio Guarieiro contou como as empresas e as pessoas devem ficar atentas à flexibilização das relações de trabalho nessa época de coronavírus. Voltamos com o Alesp Conecta de hoje falando de direito trabalhista em tempos de coronavírus. Agora o Fábio Guarieiro fala um pouco mais como pessoas e empresas podem se adaptar a essas questões trabalhistas em caso de infecção. Doutor Fábio, fala um pouco para a gente, então, que mais questões devem ser levadas. O senhor estava falando no primeiro bloco sobre a questão da pessoa pegou o coronavírus no trabalho, conseguiu provar, profissionais de saúde, né? Então ela tem direito à licença, mais 12 meses de estabilidade. Quando não pegou, não tem esses 12 meses de estabilidade. Uhum. Que outras questões, que mais a gente deve considerar, né, em termos de direito do trabalho nesse momento de epidemia? Eu acho que o mais importante é pensar da seguinte forma: a partir do momento que eu fico doente e não posso trabalhar, a minha capacidade de gerir as despesas do lar fica prejudicada. Quem que vai dar esse papel assistencial para mim durante esse período? Via de regra, é o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Mas para o INSS dar esse benefício para quem ficou doente, que é o auxílio-doença acidentário, se houver nexo com o trabalho, ou o auxílio-doença previdenciário, se não houver nexo com o trabalho, para o INSS dar esse benefício, ele exige primeiro uma contraprestação. Então, primeiro, você precisa ser segurado do INSS. E se você não basta ser segurado, você precisa contribuir 12 meses antes para ter direito ao auxílio-doença previdenciário. Então, se
o trabalhador adquire o coronavírus trabalhando, tem nexo, portanto, com o trabalho, o INSS não exige carência nenhuma. O sujeito literalmente pode começar a trabalhar hoje no posto, num hospital, numa clínica, pegar o coronavírus no dia seguinte, provando que tem nexo com o trabalho, a partir do 15º dia ele já passa a receber o auxílio doença acidentário. Agora, quando a aquisição da doença não tem nexo com o trabalho, mesmo que ele tenha um atestado por mais de 15 dias, o INSS, se não conferir, se não constatar que aquele segurado tem 12 meses de contribuição prévia, o correto são 12 contribuições. Como a gente contribui mensalmente, então, se o INSS verificar que aquele sujeito não tem as 12 contribuições, ele vai indeferir esse benefício. Por quê? Porque a carência não foi preenchida. Então, para os nossos ouvintes entenderem bem, eu estou doente, não posso trabalhar, adquiri coronavírus e estou com um atestado de 2 meses. Os 15 primeiros dias o seu empregador vai pagar. Do 15º dia para frente, o INSS vai pagar. A pergunta é, você adquiriu coronavírus no ambiente de trabalho, tem nexo com o trabalho? Sim. Então, fica tranquilo que o INSS vai te dar o auxílio doença acidentário, ainda que você não tenha pago R$1 sequer como contribuição. Eu adquiri o coronavírus, mas não tem nexo com o trabalho. O INSS vai te dar o auxílio doença previdenciário se você tiver pago 12 meses de contribuição prévia. Poxa, eu não paguei, então esquece que nem empregador e nem INSS vai te dar benefício algum. O único recurso que você vai ter é o acesso à saúde pública, que no Brasil é gratuito. Mas um rendimento no fim do mês, um dinheirinho entrando no seu bolso para ajudar a pagar as despesas, não vai ter, porque não cumpriu a carência prévia. Vamos citar um exemplo aqui, que é o funcionário, alguém da empresa apresentou sintomas de coronavírus. Essa pessoa foi afastada e tal, está lá recebendo a sua licença. Mas aí os outros funcionários, que a gente vai ter uma situação, imagino eu, de um certo pânico, Certo. né? Nos próximos dias, nas próximas semanas. O funcionário não quer trabalhar na empresa porque ele tem filho, porque ele tem, enfim, né, tem parentes, ele não quer voltar para a empresa porque ele pode pegar o vírus nessa empresa, porque já teve registro de um funcionário que se recusar a trabalhar por conta dessa questão de saúde pública. Olha, não vou trabalhar num lugar que vai me oferecer um risco de vida, um risco de morte, aliás, para a minha vida e também para os meus familiares. Ele tem direito a fazer isso? Perfeito, vamos lá. Se de fato houver esse risco, os elementos alifáticos do dia a dia mostram. O risco é alguém pegou na empresa, Sim, paciente sim. zero ali da empresa. Sim. Isso já é uma comprovação de risco, né? Nós temos uma regra na CLT, no artigo 483, que prevê que o empregado pode, inclusive, pedir demissão por justa causa patronal. O empregado, se for exposto a alguma atividade ilícita, imoral ou que lhe cause um mal considerável, pode pedir a rescisão indireta do contrato. Demonstrada que ali no ambiente de trabalho existe esse risco, o empregado pode sim exercer o que se chama de ius resistentiae, ou seja, resistir àquela ordem patronal e dizer, desculpa, não vou trabalhar aí porque existe um risco de mal considerável. E há uma regra que diz que o empregador é responsável objetivamente pela integridade física de todas as pessoas que trabalham ali na sua linha de montagem, na sua planta de produção, no seu espaço. É preciso lembrar que existem muitas regras de direito ambiental do trabalho e é obrigação do patrão a garantir para o seu empregado um ambiente saudável, inclusive fornecendo todos os equipamentos de proteção para neutralizar ou minimizar os agentes agressivos. Claro que, a rigor, nós estamos falando de agentes que são pertinentes à atividade. Esse vírus, ele é algo que não é pertinente à atividade. Mas a partir do momento que é uma realidade e pode colocar em risco a vida do empregado, o empregado tem sim o direito natural, o direito constitucional de oferecer uma resistência em nome da preservação da sua integridade física. Agora, duas situações. Se o patrão obrigar o empregado a trabalhar, isso depois
da ação na justiça? É possível ter uma ação trabalhista contra o empregado? Se o empregado ceder, eu vou trabalhar porque o meu patrão está me obrigando ou está exigindo que eu vá ao trabalho, mesmo tendo um caso de coronavírus registrado no meu trabalho. Tá, vamos lá. Muito boa a sua pergunta. Eu sempre parto da premissa que primeiro a gente tem que resolver as coisas extrajudicialmente, conversando, Sempre, né? negociando, Porque né? a justiça já está cheia de processos. Né? Perfeito, perfeito. Então, sentam as partes, conversam, chama o sindicato, se for o caso, chama a Delegacia Regional do Trabalho. Se o diálogo está difícil entre as duas partes, patrão e empregado, chama um terceiro para tentar ajudar, para mediar. Ah, não deu certo. Então, a última trincheira do cidadão é ir para o judiciário. Penso da seguinte forma, né? Vamos lá. Essa é a última da última É a da última última, opção. exato, é a última ratio, né? É que, lamentavelmente, no Brasil, a gente tem uma cultura de judicialização das causas. É meio que cultural no Brasil sempre ir ao judiciário. Mas está errado. O certo é não ir ao judiciário. Né? Tipo os tribunais de conciliação americanos. Tenta tudo que é forma. Chama o padre, chama o vizinho, chama a tia mais velha, chama o sindicato. Tenta resolver dentro da casinha, entendeu? Não põe o Estado no meio. Mas, de fato, se não tem jeito, vamos procurar, então, o Estado, o Poder Judiciário, para ajudar na solução. Vamos fazer duas leituras. Empregador está me obrigando a ir trabalhar, e eu não quero. Eu tenho o direito de proteger a minha integridade, verificando, obviamente, que um elemento ali do núcleo de trabalho, aquela análise topográfica, ou seja, o ambiente de trabalho hoje me é comprovadamente nocivo. Não quero ir trabalhar. O empregador está obrigando? Cabe ao empregado entrar com uma medida cautelar, né, o que a gente chama de uma tutela provisória, né, obrigando o patrão a um não fazer, ou seja, a não obrigar o empregado a comparecer no ambiente de trabalho. Se o empregado fazer isso, é quase que um pedido de demissão, porque o empregador vai ficar muito bravo ao saber que está sendo processado pelo seu empregado enquanto está vigendo o contrato de trabalho. Mas é uma alternativa. O empregado entra com uma medida, portanto, proibitiva, impedindo o empregador de agir daquela forma. Agora, se o empregado, acatando a ordem patronal, até pelo temor reverencial, pelo medo de perder o emprego, se aventurou naquele ambiente, adquiriu a doença e sofreu prejuízo, então agora cabe também uma ação na Justiça do Trabalho com um viés reparatório. Ou seja, a primeira ação que a gente mencionou tinha um viés preventivo, uma conduta proibitiva para evitar que um mal maior ocorresse. Já que o mal maior ocorreu, então agora que eu seja indenizado pelos prejuízos que sofri. Portanto, uma medida de reparação de um dano que o ideal teria sido evitar. Quais são os cuidados que os patrões devem tomar em relação aos empregados para evitar uma ação futura na justiça? Que tipo de atitude é preciso ser tomada nesse momento aí de coronavírus? Não dá para a gente alinhar de uma forma taxativa e exaustiva todas as medidas que podem ser tomadas. É uma questão de bom senso. A mídia, né, vocês vêm fazendo um trabalho excepcional, trazendo informações sobre regras, desde regras mínimas de higiene, como anda com alquinho gel, não cumprimenta, né? Até a nossa forma de agora agir mudou, né? Agora é só... baiano, e aí, né? tudo bem? Enfim... Então, eu acho que o empregador tem que demonstrar que usou de todos os meios necessários que um homem médio, que a razoabilidade, que a proporcionalidade ali social se adequa ao caso. Então, o empregador que mostra que adotou políticas de comportamento, que adotou alguns equipamentos mínimos de segurança, como um álcool gel, um lenço. Hoje, por exemplo, né, de manhã... E a gente tem que parabenizar a iniciativa lá do nosso coordenador na universidade. Hoje de manhã chegamos para dar aula, todas as janelas abertas, portas abertas, ventiladores ligados. Quer dizer, nós damos aula em uma sala que é fechada com ar-condicionado. Hoje já mudou a política comportamental. Então você percebe que o empregador está atento ao que está acontecendo e dentro da sua sensibilidade está agindo dentro dos limites que lhe é cabível. Não dá para esperar também milagre. O empregador não tem como evitar
por si só, a propagação do vírus. Ele não tem nem material, não tem equipamento, ele não tem ferramental para isso. Mas, a partir do momento que ele mostra que ele está adotando medidas nesse sentido, isso já mostra, pelo menos, um senso cívico, um senso jurídico que deve ser enaltecido. E no caso de um problema maior, talvez assumir o prejuízo daquele momento, dispensar funcionários. Pode No ser, caso de uma emergência, no pode caso de ser, uma pode situação ser. extrema. Exato. E a gente não pode perder de vista que o empregador também é um trabalhador, né? O empresário é um sujeito que também está ali brigando para se manter, para ter o seu lucro. E a empresa funcionando, ela tem uma função social muito importante. Então, o ideal é evitar demissões, é evitar o encerramento da atividade, só que o impacto econômico acaba caindo nas costas do empregador. Acho que nessa hora é que cabe aos nossos governantes ter a sensibilidade de dar um tratamento diferenciado também para esse empregador. Porque, veja, por conta disso que está acontecendo, muitos empreendimentos já estão tendo seu faturamento comprometido. E a partir do momento que essas empresas correm o risco até de entrarem em colapso, o que o Estado pode fazer também para ajudar o empresário? Porque, repita-se, uma empresa funcionando tem função social. Ela gera receita, ela gera economia, ela gera emprego. Então, não interessa para ninguém ver empresas fechando e trabalhadores sendo dispensados. É preciso uma ação conjunta, desde o apoio do empregado, adotando medidas de higiene mínimas, até o Estado colaborando com o empresário para que a sua atividade não seja encerrada e ele não sofra tanto prejuízo com essa pandemia. Esse foi o Alesp Conecta de hoje. Baixe o aplicativo da Rede Alesp na sua loja do Android ou iOS. Fique ligado no próximo programa.